Você é muito inteligente, você é diferenciado ou diferenciado dos demais do seu trabalho, ainda mais para sua idade, você tem um bom desempenho no seu trabalho, mas você percebe que você está muito longe ainda de acumular riqueza. E não é só de hoje, já faz muito tempo que você tem essa sensação. Mas eu vou te explicar em 4 pontos por que isso acontece e como você vai resolvê-los. Ou seja, você vai aliar sua inteligência, que você já tem o bom desempenho no seu trabalho, com esses 4 pontos, e aí sim, você vai ficar muito mais perto de atingir a riqueza. E olha só, o último, sem brincadeira, é o mais surpreendente e é onde todo mundo escorrega. Primeiro ponto, que é o mais básico, as pessoas já erram. Independentemente do quão inteligente ou quão destaque você tem no seu respectivo trabalho, muitas pessoas não sabem o quanto elas precisam ter investido, ou seja, o quanto elas precisam acumular de patrimônio para ter a independência financeira, ou seja, para viver de renda. E Gui, não saber o quanto eu preciso ter de patrimônio para viver de renda não significa que eu não sou rico ou não sou rica, certo? Talvez você esteja confundindo duas coisas. Uma pessoa que ganha 50 mil reais e gasta 50 mil reais, ela tem o quê? Riqueza? Não, ela não tem riqueza. Ela tem um grande padrão de vida. Ela tem zero investido. Dá pra dizer que essa pessoa é rica? Lógico que não. Amanhã ela perdeu essa principal fonte de renda, quanto que ela tem de riqueza, de patrimônio? Zero. Então eu preciso acumular patrimônio, eu preciso acumular grana, mas quanto eu preciso acumular? Eu vou trazer uma continha aqui muito simples pra você e você vai saber o quanto você precisa ter de patrimônio para você viver de renda. Então vamos somar todas as suas despesas fixas mensais. Vamos aqui, ó, estimar que o seu custo mensal de vida, com moradia, com contas, com alimentação, com lazer, é de 4 mil reais mensal. O que você vai fazer para saber o quanto você precisa acumular de patrimônio para viver de renda? Você precisa acumular 200 vezes isso daqui. 4 mil reais. Você multiplica por 200 vezes, o que vai ter? 800 mil reais. Se você tivesse 800 mil reais hoje de patrimônio, você viveria de renda com 4 mil reais. Ah, Gui, me prova. Vou te provar, tá? O que é dividendos, Gui? Ou o que são proventos, né? É uma parte do seu dinheiro que ela cai na sua conta de investimento e que você pode utilizar sem que isso prejudique o seu patrimônio. Porque com isso, ele vai ser pelo menos o restante dele, né? Que não caiu em dividendos, vai ser corrigido de acordo com a inflação. Então, Gui, qual que é uma taxa conservadora de dividendos, de proventos? 6% ao ano. Pô, Gui, mas tem fundo imobiliário que paga 10%, tem ação que paga bem mais do que isso. Eu sei, mas eu estou utilizando uma estimativa conservadora. Porque eu não quero que você faça uma simulação com 10% ao ano, aí você acha que você precisa de muito menos dinheiro, aí você acumula um valor muito menor, e aí você percebe depois de algum tempo que 10% ao ano não é sustentável. Aí você começa a ter que baixar o seu padrão de vida quando você já está lá em idade avançada, tá? Então utilize isso daqui, uma estimativa conservadora, vai te ajudar a ter uma margem de segurança. Então 6% em cima dos 800 mil, vai dar quanto? 48 mil reais anuais de dividendos, de proventos. E aí o que eu faço com esses 48 mil? Você divide por 12, que é o número de meses que tem em um ano. Quanto que vai dar? 4 mil reais mensais. Ou seja, essa continha aqui, ó, de você pegar o seu custo de vida e multiplicar por 200, ela facilita toda essa conta que eu tô explicando para você aqui, que é muito mais do que eu imaginava. É impossível, não tem como eu atingir esse patrimônio. Calma. Primeiro passo que mostra por que você não é rico é porque você não tem essa visibilidade. Lembra lá do gato da Alice, né? Do livro e dos filmes, né? Para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. Mas eu só queria saber que caminho tomar. Oh, isso depende do lugar aonde quer ir. Oh, realmente não importa, desde que eu... Então, não importa que caminho tomar. Agora você já sabe qual que é o caminho que você tem que traçar. 200 vezes o seu custo de vida mensal. Mas, Gui, é tão longe, que eu fico desmotivado. Qual que é o segundo ponto que mostram por que inteligência não é igual a riqueza? Porque as pessoas não param para pensar nisso, ó. O quanto elas precisam investir mensalmente. Ou seja, o quanto elas precisam poupar mensalmente para chegar nesse patrimônio. Se você para pensar só no primeiro ponto e não reflete sobre isso, o quanto você precisa investir mensalmente para chegar naquele patrimônio, é possível que você se desmotive. Porque você acha que é um patrimônio tão distante da sua realidade atual, da sua condição financeira atual, que você se desmotiva. Você precisa fazer as contas de quanto você precisa investir mensalmente para chegar lá. E eu vou te mostrar que é bem menos do que você imagina. Qual que é a simulação, Gui? Que eu preciso ter 800 mil reais. Qual que é o custo de vida mensal que eu quero cobrir? 4 mil. Eu, Gui, sou novo. Então eu posso querer chegar na minha independência financeira em 30 anos. Mas você que tá me assistindo, talvez você tenha uma idade um
pouco mais avançada. E aí você fala, pô, Gui, eu quero chegar na independência financeira em 20 anos. E aí talvez você que esteja me assistindo já esteja em uma idade bem mais avançada e você pense, pô, Gui, pra mim, vai chegar na independência financeira, eu quero chegar em 10 anos. Eu vou te mostrar quanto que você precisa poupar e investir por mês em 3 passos diferentes. 10 anos, 20 anos e 30 anos. Tudo isso partindo de R$0 investido, tá? Mas é pra você ter uma referência. Se eu quero garantir uma renda mensal de R$4.000, quanto que eu precisaria? R$4.400. Então eu preciso poupar e investir R$4.400 por mês para que daqui a 10 anos eu acumule um patrimônio capaz de me garantir R$4.000 por mês em renda passiva. É isso. E por que isso, pessoal? Porque eu tô considerando inflação aqui, ó, nesses R$800.000, né? Não dá pra gente dizer que R$800.000 hoje, eles vão comprar a mesma coisa do que R$800.000 daqui a 10 anos. Então eu jogo inflação. Então é por isso que você vai precisar poupar um pouco mais do que você teria lá na frente, do que você quer lá na frente, porque eu tô considerando inflação nesses 800 mil. Pô, Gui, mas no meu caso não é R$4.000, seria 6, mas tem um múltiplo fácil para você aqui, ó. Você precisa poupar 1,1 o seu custo de vida mensal. Se o seu custo de vida mensal é de R$6.000, você precisaria poupar e investir por mês para se aposentar em 10 anos, 6,6 mil. Se o seu custo de vida mensal que você quer atingir daqui a 10 anos é de R$2.000, você precisaria poupar R$2.200. Pô, Gui, mas é muito difícil. Lembra, eu tô calculando aqui um aporte linear. E por que é importante eu dizer isso? Porque há 10 anos atrás, o seu dinheiro valia muito mais. O salário mínimo estava ali em torno de R$600, R$500. Hoje está acima de R$1.300. Cuidado, isso daqui é se você investisse por mês, mas vai ficando cada vez mais fácil você investir esse valor. Em 20 anos, quanto que eu preciso poupar e investir do meu custo de vida, do meu objetivo ali? Você precisa poupar e investir 0,3 ou 30%, ou seja, R$1.200. Lembre-se, R$1.200 hoje pode parecer muito difícil, mas daqui a 5, daqui a 10 anos é muito mais fácil, tá? Por quê? Porque tem inflação. A remuneração de todo mundo, na média, vai sendo corrigido para cima. Mas se você é mais novo, mais nova, você pode se dar ao luxo de começar agora e tá mirando ali, chegar numa renda passiva mensal de X, né, de R$4.000, quanto que você precisa poupar e investir? 0,10 disso, ou 10%. Ou seja, se eu tô falando de R$4.000, eu tô falando aqui de R$400 por mês. Essa tabela aqui, ó, você precisa saber. Que não é 4 mil, é 10 mil. Então você vai pegar os 10 mil e multiplicar aqui, ó, por 1,1 vai dar R$11.000. 10 mil por 0,3 vai dar R$3.000. 10 mil por 0,1, R$1.000 por mês. Então a gente já matou os 2 pontos muito importantes. Por que uma boa parte das pessoas trabalha, é bem-sucedido ou bem-sucedida na sua respectiva área e percebem que não são ricas ou não estão se aproximando lá? Primeiro, que elas nem sabem o quanto que elas precisam ter de patrimônio para ser verdadeiramente livres, financeiramente independentes, tá? Quando você não é financeiramente independente, pensa comigo, você não vai se sentir rico se você não tem a capacidade, a liberdade de falar o seguinte, olha, não quero mais trabalhar, eu vou parar, dificilmente, ou tô perto, ou tô no caminho, dificilmente você vai se sentir verdadeiramente rico ou verdadeiramente rica, por mais alto que seja o seu padrão de vida. Sabendo quanto você precisa poupar e investir, você consegue se alinhar. Gui, eu preciso poupar R$1.200 por mês e eu estou conseguindo poupar e investir mais do que isso. Perfeito! Você vai chegar na sua independência financeira antes de 20 anos. Ô Gui, eu estou conseguindo poupar entre R$1.200 e R$400 aqui. Perfeito! Você sabe que você está no caminho certo para se aposentar ou chegar na sua independência financeira entre 20 e 30 anos. A sua sensação de que você está caminhando vai ser muito maior. Você vai estar no caminho correto. Mas não para por aí. Qual que é o terceiro ponto que faz as pessoas que são inteligentes não serem ricas de verdade? E aí as pessoas inteligentes, talvez esse seja um problema seu, acho que você sabe de tudo. Você sabe de todas as áreas. O problema é que você ser muito bom no seu nicho específico não significa que você vai ser bem sucedido em todos os outros nichos que você quiser aprender e estudar. Você, muito provavelmente, investe mal. Todo mundo que está em gestoras de investimento, em bancos, trabalhando no mercado financeiro, eles se dedicaram praticamente a sua vida inteira a isso. Desde os 17, 18 anos, estudando investimentos, economia, renda fixa, ações, fundos imobiliários, investimentos internacionais e tudo mais. Ou seja, pessoas que trabalham com investimentos provavelmente conseguem tomar decisões de investimento melhor do que você, mas pelo seu sucesso no seu respectivo negócio, no seu respectivo nicho, você foi muito bem sucedido ou bem sucedida, você acha que você vai dar conta e que você pode investir melhor do que as pessoas que
tiveram o mesmo sucesso que você, mas no nicho delas, investimentos. E aí o que acaba acontecendo com você? Você não tem tempo. Se você é inteligente, se você é bem-sucedido, se você é bem-sucedido no seu respectivo negócio, você dedica uma boa parte, a maior parte do seu dia para aquilo, para sua profissão. Você não consegue estudar tão bem investimentos quanto quem já trabalha nisso há mais de 10, há mais de 15, há mais de 20 anos. Então olha só, todas as simulações que eu fiz, essa daqui principalmente, ó, ela foi feita estimando uma rentabilidade média anual de 15%, que é uma rentabilidade muito boa. Mas vamos supor que você não invista tão mal assim, você não é tão ruim, você não é tão pior do que a média dos brasileiros e brasileiras. E você não consiga um retorno de 15% ao ano, mas você consegue um retorno de 12% ao ano. Vamos refazer essa tabelinha aqui, ó, só para você ver o impacto que tem isso daqui no processo de enriquecimento, no processo de você chegar na sua independência financeira. Dá uma olhada. Eu vou refazer isso daqui, tá? Só que agora, de invés de usar a rentabilidade de 15% ao ano, vou usar a rentabilidade de 12% ao ano. Olha só. Então eu tô começando do zero e eu quero uma renda passiva mensal de R$4.000, equivalente a R$4.000 hoje, né? Só que eu quero em 10 anos, 20 anos e 30 anos. Com a rentabilidade, não de 15, agora vou até apagar aqui, mais de 12% ao ano. Qual que é o múltiplo desses R$4.000 que eu preciso poupar e investir, considerando que eu não tenho nada hoje, tá? É de 1,33. Ou seja, é 20% a mais do que na tabela anterior. 10 anos, poupando e investindo 20% a mais, simplesmente porque você não tem uma rentabilidade tão boa assim. Porque você investe meio mal. Isso daqui, ó, daria mais ou menos R$5.335. Caraca, Gui, é diferente? É diferente. É R$1.000 a mais por mês durante 10 anos. Em 20 anos, Gui, aqui começa a fazer uma diferença absurda. Se você tem uma rentabilidade de 12% ao ano, que de novo, tá? Não é nada horrível, não é nada, nossa, que porcaria. Uma rentabilidade ok, você só investe mais ou menos. Eu coloquei mal aqui, mas vamos supor que você invista mais ou menos bem, tá? Em 20 anos, você precisaria poupar por mês 0,5 do valor que você quer de renda passiva mensal. R$2.000 por mês durante 20 anos para conseguir uma renda passiva mensal aqui, ó, que cubra os R$4.000 por mês do seu custo de vida. Detalhe, eu tô corrigindo isso daqui pela inflação, lá na frente, tá bom? Já tô corrigindo, então por isso que é 2.000 aqui. Quanto que era no quadro anterior aqui, ó? 0,3. R$1.200. É mais do que 50% do que você precisaria tendo uma rentabilidade boa de 15% ao ano. Olha que loucura! Você tá achando que você é inteligente, que você dá conta de tudo, que você sabe investir bem, ser bem-sucedido no seu negócio. Olha o que isso pode fazer. Tem que te pressionar a poupar e investir muito mais, 50% mais da sua grana por 20 anos. Você chega no mesmo lugar. Mas não para por aí, porque tem também o prazo de 30 anos. Em 30 anos, você precisaria chegar, né, eu tenho um múltiplo aqui de 0,21. Ou seja, você precisa poupar pouco mais de R$800 por mês. Quantos que você precisaria? Tendo uma rentabilidade de 15% ao ano? R$400, cara. Só que é um aumento de 100%. Você precisa poupar o dobro durante 30 anos para chegar no mesmo lugar. Então você investir mal é aqui um dos principais fatores para você não chegar na sua independência financeira. Eu não tô nem falando de investir muito mal. Tô falando só de você investir mais ou menos. E esse é um problema aqui que ele é cometido principalmente pelas pessoas inteligentes, porque elas foram bem-sucedidas ao longo da sua trajetória profissional, ao longo de tudo que elas fizeram, na faculdade, nos estudos, no empreendedorismo. Elas acreditam que têm a capacidade de fazer exatamente a mesma coisa com investimentos, algo que elas nunca viram. E olha só, o quarto é o principal erro que as pessoas cometem, tá? Eu já vou explicar. Mas como é que você, então, consegue investir bem, Gui? Você consegue ter uma rentabilidade acima da média das outras pessoas, para você antecipar a sua independência financeira. Ou, outro caso, é você conseguir poupar e investir menos por mês, mas chegar no mesmo lugar. Como é que você consegue ter uma rentabilidade maior? Assinando a Finclass, pô. Porque lá na Finclass nós temos mais de 15 analistas de investimentos profissionais, tá? Profissionais. Ah, Gui, mas vocês são bons mesmo? A gente tem mais de décadas, cada um tem mais de década de experiência no mercado financeiro. Economista, é mestrado, é experiência em gestora de investimentos, é experiência em banco, em tesouraria, em fundação. Pegamos as referências de cada uma das áreas e montamos o time dos sonhos para fazer com que você invista melhor. Nossa carteira de ações supera o Ibovespa. Nossa carteira de fundos imobiliários supera o IFIX. Nossa carteira de renda fixa supera os seus respectivos índices de renda fixa. Historicamente, nossa carteira, desde o início, supera o CDI, a inflação, o Ibovespa, o índice de fundos imobiliários. Para que você consiga ou chegar antes na sua independência financeira, ou que você precise poupar menos por mês, cara, conta com um time de especialistas e analistas profissionais da Finclass que a gente vai te garantir isso. Detalhe, no dia 24 de setembro, você vai conseguir assinar a Finclass e ter acesso a todas as nossas recomendações de investimento, de ação, fundo imobiliário, cripto, investimento internacional, renda fixa, tudo com 50% de desconto. Você só vai conseguir se cadastrar, aproveitar essa condição
condição aqui, ó, se você clicar aqui embaixo no link da descrição e se cadastrar, tá? Você só vai ter esse dia aqui, 24 de setembro, para aproveitar essa condição. Nada mais. Então clica no link aqui, se inscreve para não perder essa oportunidade, beleza? Pô, Gui, mas por que eu, ao longo do tempo, tô ganhando mais, tô aumentando meu padrão de vida de maneira proporcional, eu me sinto cada vez mais afastado da riqueza ou afastada da riqueza? Dá uma olhada. Cara, isso daqui é o clássico dos clássicos. Você que é uma pessoa muito bem sucedida, você recebeu várias promoções ao longo do tempo. Sua remuneração foi aumentando ao longo do tempo. Sabe qual que é o seu problema? Todo aumento de renda, ele virou o quê? Aumento do seu padrão de vida, na mesma proporção. E eu vou te mostrar como isso daqui te afasta da sua independência financeira, te afasta desse sentimento de você atingir verdadeiramente a riqueza, um patrimônio relevante para você. Vamos supor, então, que você ganhe 4 mil reais por mês. E aí você poupa 20% disso. Você poupa e investe 20% disso. Quanto, então, Gui? R$1.000. Depois de 10 anos, você acumula um patrimônio de aproximadamente 260 mil reais. Pô, Gui, é dinheiro, certo? É dinheiro, pô, é dinheiro. Dá uma olhada. Lembra que eu falei que você precisaria de 200 vezes, né, o seu custo de vida mensal para você chegar na sua independência financeira? Seu custo de vida é 4 mil. Independência financeira, 800 mil reais. Quantos múltiplos você tem aqui? Você tem aqui, ó, 65 vezes seu custo de vida mensal de 4 mil, poupando 20% da sua renda. Você recebe um aumento. A sua renda foi para 10 mil reais. Mas, o que eu vou fazer? Eu vou continuar poupando e investindo 20% da minha renda. Eu vou estar ainda poupando e investindo mais, porque 20% da minha renda hoje vai significar o quê? 2 mil reais. Se você poupa e investe 2 mil, qual que é o seu custo de vida mensal? Seu custo de vida mensal subiu para 8 mil. Antes, em 10 anos, você tinha acumulado quanto? Quantas vezes seu custo de vida? 65 vezes. Era um custo de vida de 4 mil. Você recebeu um aumento? Você dobrou o seu padrão de vida. O que acontece? Com o número de vezes que você acumulou o seu padrão de vida mensal, ele cai pela metade. Ou seja, agora, depois que você recebeu a promoção e aumentou seu padrão de vida na mesma proporção, você tem apenas 32 vezes e meia o seu padrão de vida mensal acumulado. Isso em 10 anos. Calma que não para por aí. Vamos pensar então? Depois de 10 anos, né, considerando lá os 260 mil que você tinha aplicado, e agora você aporta 2 mil reais por mês, você vai ter 1,5 milhão. Caraca, Gui, sou milionário, sou milionária, certo? Correto. Qual que é o seu custo de vida mensal? 8 mil reais. Você tá quase chegando na sua independência financeira. Quanto que eu preciso, Gui, para chegar na minha independência financeira? 200 vezes o meu custo de vida. 200 vezes 8 mil vai dar 1.600.000. Você tá quase chegando lá. Só que aí o que acontece? Você recebe um aumento para 20 mil reais. E você continua poupando e investindo quanto? 20% da sua renda. 4 mil. Só que o seu custo de vida mensal, que era 8 mil, ele foi para quanto? Foi para 16 mil. Ele dobrou novamente. Você estava quase chegando nas 200 vezes. Quase chegando na sua independência financeira. Mas agora seu custo de vida é de 16 mil reais. E você tem 1,5 milhão. O que aconteceu com esse múltiplo aqui, ó, para você chegar na sua independência financeira? Ele caiu para baixo de 100. Ou seja, você precisa continuar trabalhando, poupando, investindo por muito mais tempo para chegar em um patrimônio de 3 milhões e 200 para aí sim garantir a sua independência financeira. Isso é muito normal de acontecer, porque pessoas inteligentes como você, bem-sucedidas como você, o seu respectivo nicho, são promovidas, recebem aumento da renda consistentemente. O que vocês fazem? Mantém o percentual de aporte, aumenta o seu padrão de vida e aí você se distancia da sua riqueza. Gui, tem uma solução para isso? Tem uma solução para isso. Vamos voltar do início então. Rebobinou. Lembra o controle do clique? Coloca aí, edição. Você ganhava 5 mil reais e você poupava 20% disso, ou seja, 1.000. Passou 10 anos nesse cenário, você trabalhando, estudando, se esforçando, tudo mais, né? Então seu custo de vida era de 4 mil reais. Depois de 10 anos, qual que foi o patrimônio que você acumulou? De 260 mil. Mas o que pessoas com inteligência financeira, que vai além da inteligência normal no seu respectivo nicho, elas fazem? Receberam um aumento de 100%. Agora elas ganham quanto? 10 mil reais. Dá uma olhada, tá? É agora que é o pulo do gato. Pessoa com inteligência financeira, quando ela faz isso, ela fala, pera lá, meu custo de vida é de 4 mil. E eu vivo com 4 mil. Eu recebi um aumento de 100%. Eu vou aproveitar para aumentar um pouco o meu percentual de aporte, de investimento. Antes eu poupava e investia 20%, agora eu vou poupar e investir 30%.
Ou seja, 3 mil reais. Ah, Gui, mas ela não vai aumentar o padrão de vida dela quando ela tiver um aumento? Lógico que ela vai. Veja só, se ela poupa e investe 3 mil, ainda vai sobrar quanto? 7 mil reais, pô. O padrão de vida anterior dela era de 4. Ela aumentou e aumentou muito o padrão de vida dela, tá? Só que ela aumentou um pouco a proporção de poupança e investimentos. Será que isso vai fazer muita diferença em 10 anos? Dá uma olhada. Ela teria, depois de 10 anos, um patrimônio acumulado de 2,1 milhão de reais. Sabe o que isso significa? 300 vezes o seu custo de vida mensal. Ela já chegou na independência financeira? Muito antes disso, simplesmente porque ela tomou uma atitude, ó, que somente quem tem inteligência financeira toma, porque você vai antecipar e muito o seu processo de independência financeira. Você que é inteligente nunca mais vai deixar de ter essas coisas em mente. Primeiro, quanto você precisa acumular de patrimônio para chegar na sua independência financeira. Ponto final. Segundo, quanto você precisa poupar e investir por mês para chegar em um determinado período nesse valor aqui, para atingir a sua independência financeira. É isso que vai te transformar em verdadeiramente rico, verdadeiramente rica. Terceira, você vai contar com a ajuda da Finclass para investir melhor. Não só investir melhor, a gente pode te ajudar também a calcular todos esses valores certinho, porque você provavelmente já tem uma grana investida, tá? Então tem várias ferramentas que vão te ajudar a calcular certinho, com o valor que você já tem investido, quanto você precisa poupar e investir por mês. Você nunca mais vai investir mal, você vai investir sempre bem, vai ter uma rentabilidade boa no médio e longo prazo. E quarto, um aumento da sua renda, você vai dar uma prioridade um pouco maior para sua poupança e investimento. Você não vai precisar deixar de aumentar seu padrão de vida, você vai conseguir aumentar o seu padrão de vida sim, mas um aumento um pouco maior vai para os seus aportes, para sua poupança e investimento. Desse jeito aqui, ó, eu tenho certeza, tenho convicção, você vai chegar na riqueza. Valeu!